nossa gratidão. Felipe está comigo aqui? Vamos acender a luz ali, viu, Felipe? Embaixo, fazendo um favor para mim. A nossa gratidão ao Senhor Deus, nessa manhã de domingo, em que, devido ao novo decreto que temos recebido nos últimos dias, da semana passada para essa semana, agora então, a oportunidade apenas dos cultos serem cultos online, e nessa manhã eu começo a nossa transmissão com o nosso pessoal da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo estudo. A partir de hoje, começamos esse novo estudo a respeito dos 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. É verdade que por muitas outras passagens, Jesus expressou talvez em torno de 23 vezes Eu sou, mas dentre estas vezes que ele se apresenta dizendo Eu sou, 7 tem tudo a ver com a sua obra redentora, com a sua obra salvadora. Então, nessa manhã, daqui a pouquinho, nós vamos começar o estudo dos 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Antes, porém, eu vou com você a nossa leitura, o poder e majestade do reino de Deus, no Salmo 93, um salmo que começa nas páginas da palavra de Deus, o salmista apresentando o Senhor, o reino do Senhor. O Senhor Deus reina, ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade, sem começo e sem fim. O Deus que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Os rios levantam a Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Verso 4. Em contrapartida com a ação dos rios e das ondas levantadas, o verso 4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Meu amado, nós estamos vivendo talvez um período, uma fase, um momento, um tempo, talvez um dos mais diferenciados momentos, períodos ou fases da nossa vida, devido à pandemia que do ano passado vindo para este ano, ela se apresenta mais agressiva e muitas pessoas acometidas pela Covid-19 estão partindo para a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos alcançados pela sua graça a cada dia. Só o fato de hoje estarmos nessa conexão, nessa oportunidade, com essa transmissão, já constitui em si uma das maravilhas de Deus. Nós estamos vivos. Até aqui, vamos dizer assim,
nosso Ebenezer, o Senhor como a nossa rocha de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, Deus tem nos tratado com misericórdia. Vamos orar nesse momento e depois eu vou apenas para a introdução nossa do 7 Eu Sou de Jesus, lermos já no ímpeto de memorizarmos todos eles, um dos 7, vamos começar para a nossa memorização e texto da palavra. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai bendito, obrigado por nova manhã do Senhor em nossas vidas, obrigado pela saúde que temos alcançado, tal condição de estarmos bem. O Senhor tem nos fortalecido. Ó Deus, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Mas nós temos recebido notícias de tantos conhecidos, alguns distantes e outros próximos, que perderam entes queridos. Várias pessoas acometidas pela Covid partiram para a eternidade. Para os que estão em Cristo Jesus, tendo recebido como seu Senhor e Salvador, a tua palavra diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus. Conquanto já na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer, mas o prazer do Senhor está em que o ímpio se converta, arrependa-se do seu mau caminho e volte-se para o Senhor. Deus de auxílio, Deus de ajuda, Deus de provisão, nos entregamos nesse momento em oração por nossa manhã de escola bíblica dominical. Seu, ó Deus, com o nosso tempo de estudo, fala conosco, ó Pai, traga compreensão do Senhor ao nosso coração. Eu oro nesse momento com gratidão, no nome de Jesus. Amém. O nosso texto, eu vou para... Tem vários textos, nós poderíamos mencionar alguns deles, mas eu vou mencionar... É telefone que toca aqui, o Felipe atende para nós. Felipe é meu assessor nessa manhã. João 8,12, apenas para nós abrirmos o estudo, é um dos 7 Eu Sou de Jesus. Apenas para nossa abertura de estudo eu vou mencionar, até porque na ordem que eu vou apresentar, não vai aparecer em primeiro João 8,12, mas eu vou ler João 8,12. É um dos textos, entre os textos para memorização, que você então poderá estar acatando ao seu coração. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou. Eu sou. Nós temos então Jesus dizendo, no verso 12 de João 8, capítulo 8, eu sou a luz do mundo. O eu sou de Jesus no Evangelho de João não é apenas no verso 12 do capítulo 8, há outros textos, como eu mencionei para você, em torno de 23 vezes, ele vai mencionar eu sou, mas no Evangelho de João, esse eu sou de Jesus, esses 7 que eu vou apresentar para você, são as grandes autodesignações que revelam a verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus. Estes eu sou
que o próprio Senhor Jesus apresenta são autodesignações revelando verdades a respeito da sua pessoa. Por 7 vezes, destes 7 que eu vou mencionar para você, ele diz, eu sou, como exemplo, João 8,12. Em cada uma dessas designações, em cada uma delas, sua divindade é colocada em evidência. E é realmente muito significativo o fato de que os 7 eu sou de Jesus aparece no Evangelho de João. Por quê? Porque a ênfase principal de João ao escrever o seu Evangelho, ao escrever esse, que é o 4º Evangelho de João, primeiro é Mateus, depois Marcos, Lucas, e o 4º Evangelho é o Evangelho de João. A ênfase principal de João, ao escrever o seu Evangelho, é levar-nos à compreensão que Jesus é Deus, o Deus Filho. Então o Evangelho de João apresenta muito claramente a realidade plena, da plena divindade e também da plena humanidade de Jesus. E o próprio João, lá no finalzinho, no capítulo 20, no verso 31, explicando, ele fala a respeito do grande propósito ao escrever o Evangelho. João diz, estes, porém, foram escritos, tudo quanto João escreve no seu Evangelho, no propósito, no intento, para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. Então, atentando-nos para este propósito, o escritor bíblico João registrou cuidadosamente as vezes em que Jesus usou a expressão eu sou durante o seu ministério terreno. Por que Jesus disse eu sou? Antes de conhecermos os 7 eu sou de Jesus, na ordem que eu vou apresentar para você, embora já tenha mencionado nesse verso 12 do capítulo 8 de João, antes de conhecermos os 7 eu sou, é importante entendermos por que Jesus usou essa expressão. Em primeiro lugar, eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus falou com Moisés, quando Moisés tem aquela visão de Deus lá em Êxodo capítulo 3, a visão da sarça ardente, que Deus então se manifesta conversando, falando com Moisés, com respeito a um plano que ele vai usar Moisés para ir até o Egito e libertar o seu povo da escravidão no Egito. Moisés então quer uma identificação desse Deus que com ele fala e tem para ele uma missão. Então a resposta foi dada a Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14. Deus então diz para Moisés quem ele é. Eu sou o que sou. Obviamente, o significado desse nome divino diz respeito à eternidade, soberania, autoexistência e autossuficiência de Deus. Interessante, amados, que com o tempo os judeus começaram a considerar esse nome tão sagrado que ele se tornou quase que impronunciável,
quando as escrituras eram lidas ou copiadas, eles, os judeus, substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor. Por isso, é tão profundo o significado de Jesus explícita e abertamente dizer: eu sou. Entenda comigo, amados, ao dizer eu sou, Jesus claramente fala da sua divindade. Por isso que lá em João capítulo 8, mais adiante do texto, além do verso 12, quando ele fala que antes que Abraão existisse eu sou, aquilo levou os judeus que o confrontavam a pegarem pedras para apedrejá-lo, porque ele estava se colocando como Deus, com a divindade que para o judeu se atribuía única e exclusivamente a Deus. Então isso explica a reação dos judeus em uma das ocasiões em que Jesus usou a expressão eu sou. E os judeus, eles tinham orgulho da sua descendência de Abraão, e escutar Jesus dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, lá em João 8:58, essa é uma das afirmações mais notórias acerca da divindade de Jesus. E ao expressar explícita e abertamente sua eternidade, ele não disse eu era, mas disse eu sou, no tempo verbal presente. Então isso significa que o eterno presente da eternidade de Deus. E a Bíblia diz que imediatamente os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, pois eles tinham entendido que Jesus havia se apropriado do nome de Deus. E realmente ele podia se apropriar do nome de Deus, porque ele é Deus, o Deus Filho. O 7 eu sou de Jesus, na verdade, como eu mencionei para você já, não pense você que apenas 7 vezes no Evangelho de João, tão somente 7 vezes, você vai encontrar Jesus dizendo eu sou. Ao todo, pelo menos 23 vezes é possível encontrar Jesus dizendo eu sou. Isto no Evangelho de João, quarto Evangelho de João. Então já tem aí um desafio para você ler nesse nosso tempo de estudo o Evangelho de João. Você pode ler num tempo de cada dia da sua vida um trecho. O estudo não vai acabar num piscar de olhos, demora-se algum tempo, porque nós vamos nos apropriar do ensino, trazendo uma compreensão ao nosso coração. Amém? É um tempo que você tem diante da palavra de Deus, pelo andar da carruagem, amados. Nós já começamos com a transmissão da escola dominical. Antes nós estávamos com os cultos presenciais e não estávamos realizando a transmissão da escola dominical. Mas agora então tomamos a admoestação e vamos proceder com a transmissão para todos que, porventura, Deus, na sua providência, no seu intento, te dar este desafio e você aceitá-lo e conosco se unir nesse nosso tempo de estarmos estudando a palavra de Deus. 7 ocasiões marcadas como versos que têm tudo a ver
É uma metáfora que aponta para a obra redentora do Senhor Jesus. E então nós vamos começar com o primeiro eu sou para hoje de manhã. Não é o João 8,12 não, eu vou começar com João capítulo 6, verso 35, leremos também 6, 41, 48 e 51. Primeiro eu sou. Lembrando que são metáforas que levam-nos uma compreensão daquilo que conhecemos como essencial para a nossa vida e que Jesus representa de maneira apropriada aquilo que precisamos. João 6, 35. E Jesus lhes disse, aqui é interessante, amados, porque todo um campo de ensino do Senhor Jesus acontece para que ele chegue a esta apresentação da sua pessoa depois da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixes, um milagre que resultou na alimentação de pelo menos uma multidão em torno de 10.000 pessoas, porque de homens, sem contar as mulheres e crianças, o texto menciona 5.000, mas uma multidão quase de 10.000 pessoas, quando Jesus multiplica os pães e peixes, e alimenta aquela multidão, e de maneira que ainda sobrou 12 cestos dos pães e peixes. A multidão ficou impressionada, absolutamente comovida com aquele Jesus da cesta básica, que então no dia seguinte estavam eufóricas procurando Jesus. E então Jesus, no seu discurso, aproveitando a intenção errada deles, ele vai para a intenção certa. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele diz: eu sou o pão da vida. Muito mais importante, amados, do que aquele pão que eles então agora almejavam do alimento físico. Ele se apresenta como pão da necessidade, que era muito mais criteriosa, séria e desafiadora para aquela multidão entender que via Cristo. Deixa eu arrumar o meu microfone aqui, senão você não vai me ouvir. Ele diz: eu sou o pão da vida. Tem o 48 também, João 6 e 48. Na verdade vos digo que João 6, 48, eu estou no 47. Eu sou o pão da vida. E o João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Um dia Deus havia enviado o alimento físico para o seu povo nos 40 anos em que Israel, por pecarem contra o Senhor, ficaram no deserto. Deus enviou o alimento que a Bíblia chama de maná,
O pão de Deus que desceu do céu, o alimento que desceu do céu e satisfez, supriu a fome física. Mas agora então, Deus envia um pão vivo do céu, o Senhor Jesus, e Ele diz: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Exatamente, amados, o que aconteceu com o Senhor Jesus. Vem uma pergunta para nós aqui nesta manhã. Essa manhã de escola dominical, nessa manhã em que você está nos acompanhando. Por que Jesus disse: eu sou o pão da vida? Por que Jesus disse: eu sou o pão da vida? Amados, esta declaração de Jesus é uma declaração da pessoa dele, do ser dele. Ela tem um significado. Ele, Jesus, e somente Ele, é quem dá vida espiritual e eterna ao homem. Quando Ele afirma ser o pão da vida, Jesus quer que eu e você, que nós compreendamos neste ensino dele, que somente Ele provê vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e pecados. O estado que o Senhor Deus, com a pregação do Evangelho, com a mensagem da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus, o estado em que o pecador se encontra sem Jesus, Efésios capítulo 2, verso 1, ele está morto em delitos e pecados. É nesta situação que, quando recebemos Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador, fomos vivificados. Quer ver? Leio para você Efésios capítulo 2, verso 1. Deixe-me ler para você o texto de Efésios capítulo 2, verso 1. Estou lá. Aqui o apóstolo Paulo vai escrever sobre a salvação pela graça, por meio da fé. Você não precisa pagar, você não precisa fazer sacrifício. É pela fé, única e absolutamente, crer no Senhor Jesus. E vos, verso 1 de Efésios, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu sou o pão da vida. É o Senhor Jesus quem dá vida espiritual e eterna ao homem, vida para todo o sempre. E veja bem, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, vai cair, ou já deve ter chegado, na mesma compreensão que tiveram o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Paulo disse: se de repente, em dado momento, eu chegar a dar o meu último suspiro, ausente do corpo, presente com o Senhor, Jesus, o pão da vida, da vida eterna. Tem muita gente nos dias atuais pensando seriamente: há uma necessidade de reconhecermos que na causa
na questão atinente ao verdadeiro relacionamento com Deus, não há outro nome debaixo do céu que fora dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. Sem Ele, estamos eternamente separados, perdidos na eternidade, sem Deus, separados. Eu sou o pão da vida. Essa verdade, amados, acerca da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura, por mais de 2 vezes em sequência. Jesus, aberto e explicitamente, declarou: eu sou o pão da vida. Nesse mesmo discurso com a multidão, no capítulo 6, verso 35, no verso 48, que eu li para você, essas 2 vezes, ele aberta explicitamente declara: eu sou o pão da vida. E essa declaração é a primeira das 7 em que Jesus significativamente declara: eu sou, no Evangelho de João. Nós temos outros textos mencionando esse eu sou dele, como João 8:12, João 10:1, 10:11, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, João 11:25, eu sou a ressurreição, a vida, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, João 15:1, eu sou a videira verdadeira, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, Jesus usou a declaração: eu sou o pão da vida. Foi durante seu sermão de repreensão e exortação aos judeus. Como eu disse, ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Basta você ler o Evangelho de João, capítulo 6, versos de 1 a 15. Havia uma razão para Jesus realizar esse milagre da multiplicação dos pães. Depois, durante a noite, Jesus atravessou o mar da Galileia, rumo a Cafarnaum. Ele estava em companhia dos seus discípulos, ocasião esta em que ele andou sobre as águas, lá no texto de João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21, milagres que são chamados de sinais, porque a finalidade, o objetivo desses milagres era revelar, desvendar, mostrar a verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. É muito importante que você tenha uma compreensão realmente, com toda exatidão, quem é Jesus? Por que recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Por que depositar a sua fé única, exclusivamente em Jesus? Continuando no nosso relato dos eventos, a Bíblia diz que no dia seguinte, a multidão se reuniu perto do local onde tinha comido o pão que Jesus multiplicou. Percebe? Voltaram no mesmo lugar. Estavam procurando Jesus. Percebendo que o Senhor não estava por ali,
eles tomaram os barcos e foram procurar Jesus, sabe onde? Na cidade de Cafarnaum. Relato bíblico de João, capítulo 6, versos 22 e 24. Eu vou ler para você nesse momento. João, capítulo 6, versos 22 e 24. Olha a multidão aí procurando Jesus. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não estava ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E eles vão encontrar Jesus. Já ouviu aquele dito popular, que também faz parte de uma expressão da palavra de Deus? Quem busca, acha. Eles buscaram e eles acharam. Me lembra, certa feita, um garotinho na nossa igreja, numa daquelas ocasiões tão memoráveis, quando a igreja então tirava um tempo para realizar por toda uma semana, começando na terça e encerrando no domingo, o que nós chamamos, e era na época algo empolgante, escola bíblica de férias. Você deve ter participado de tantas, você que está por vários anos na vida cristã. EBF. E a nossa igreja, quando se falava de EBF, a diretora do programa de EBF gastava tão somente um ano inteiro voltada para a programação da EBF. Aquilo vinha empolgando por todo um tempo de um ano. E tudo que era possível ser feito naquela semana em favor da compreensão e entendimento no ensino para as crianças da palavra de Deus, havia um investimento nesse sentido. E naquela época parecia um cortejo de crianças vindo do bairro próximo em número grande, já cantando pela rua quando veio para a EBF. É algo marcante na minha memória essa época. E então, numa dessas EBFs, tínhamos conosco um garotinho de tão somente 3 anos. E nas apresentações da EBF, naquilo que era realizado, tinha alguém com o corpo todo coberto, era um personagem, o senhor Peter. E a dirigente da EBF conversava com o senhor Peter e conversava com as crianças, de tal maneira, amados, que aquele garotinho de 3 anos ficou tão impressionado com aquele senhor Peter, que ele entendeu, na idade que tinha de 3 anos, um desejo imenso de conhecer quem era a pessoa que estava por detrás daquele personagem. Quem é que representava o Senhor? Quem que apresentava o Senhor Peter? Quem era a pessoa? E ele começou a perguntar e ninguém lhe dava resposta alguma, ninguém queria revelar para ele quem era o Senhor Peter. O Senhor Peter tinha da cabeça aos pés uma vestimenta que o ocultava, que o escondia. Só tinha uma abertura, aliás, 2 aberturas naquela vestimenta,
que possibilitava a pessoa que interpretava o Sr. Peter enxergar, que era então as cavidades aqui, a abertura no local dos olhos. E não há de você ter um espanto, aquele garotinho de 3 anos, ninguém lhe fala, ninguém lhe revela, e ele então procurava incessantemente saber quem era o Sr. Peter, até que chegou um momento que ele disse para mim: eu já descobri quem é o Sr. Peter. Sabe como ele descobriu? Quando ele viu a apresentação do Sr. Peter sendo feita, ele olhou muito fixamente, não para a vestimenta num todo, mas para o que aparecia naquelas 2 aberturas na frente, os olhos. Ele olhou para os olhos, e ele então teve uma compreensão de que a pessoa que interpretava o Sr. Peter tinha um tipo característico de olhos. E depois ele começou a observar todas as pessoas que faziam a linha de frente, que estavam na frente. Inteligente esse garoto, não é verdade? Inteligente, era muito comunicativo com as pessoas. Não conheço até hoje é um homem casado. Na linha de frente ele começou a observar as pessoas que estavam ali. E quando elas não estavam ali, e ele, por uma verdadeira obra de procura, quem procura acha, ele encontrou quem era o Sr. Peter. Tratava-se de uma mulher. Ele falou: eu sei quem é. E realmente ele havia descoberto neste ato de procurar. Então quem procura acha. Eles estavam procurando Jesus com a intenção errada, tudo bem, mas acharam. O texto diz que eles acharam. Foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando-o na outra banda do mar, eles tinham uma pergunta para Jesus: quando é que chegaste aqui? Eles encontram Jesus. Na nossa sequência, mas a motivação deles era tão somente nessa procura por Jesus, por desejos superficiais, materiais. Aquelas pessoas estavam procurando Jesus porque tinham entendido, aliás, não tinham compreendido. Estavam procurando ele porque não tinham uma compreensão do verdadeiro significado espiritual da sua pessoa e ministério. Jesus não veio para fazer a obra meramente social. Ela é importante, eu sei que ela é importante, mas a dele está acima da obra social. É obra espiritual, é obra de alma, de espírito. Os milagres serviam como aprovação divina da sua missão e o identificavam como o Messias prometido. Por isso ele realizava milagres, e realizou vários milagres, mas o foco, a ênfase, a motivação estava no ensino, para que pessoas viessem ao entendimento, à compreensão de que Jesus, ele era quem realmente ele afirmava ser, o Messias, o prometido de Deus. Mas aquelas pessoas estavam interessadas mesmo era em comer até se fartar. É assim? O texto aqui diz: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, João 6:26, vos digo que me buscais,
não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles estavam procurando Jesus com a intenção errada. Não era pelos sinais que ele havia feito, mas porque eles tinham comido do pão e haviam saciado. O homem da cesta básica, vamos atrás dele. Estamos em uma situação confortável. Alguns pensam que durante a pandemia, esse período que estamos vivendo agora, precisamos urgente e ardentemente por uma solução material para acabarmos com a Covid-19. Eu quero ressaltar para você o que eu já tenho mostrado aqui nesta igreja, no ensino da palavra de Deus. Eu li o Salmo 93 hoje de manhã. O Senhor reina com poder soberano, absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus tem domínio tanto nos céus quanto na terra. Uma das magníficas compreensões de uma mulher na Bíblia, chamada Raabe, quando Josué enviou os espias para espiar Jericó, aquela mulher, nos 40 anos de Israel no deserto, no momento e o tempo que eles saíram do Egito, o Mar Vermelho, por onde eles atravessaram como por terra seca, aquela mulher tinha uma clara compreensão do poder e da autoridade de Deus. É Deus que tem poder nos céus e na terra. Lá no capítulo 2 de Josué, eu vou ler para você este versículo e mais um outro, e depois então nós vamos concluir o nosso estudo nesta manhã. Vamos parar, porque ele continua na semana seguinte. Josué capítulo 2. Josué está depois do quinto livro da Bíblia, o quinto livro de Deuteronômio. Vem então o livro de Josué, esse guerreiro, esse líder do povo de Deus. A Bíblia nos diz aqui no capítulo 2, verso 11, Raabe está falando com os espias enviados por Josué, e ela diz que, ouvindo todos os feitos do Senhor Deus, que ele havia realizado com o povo de Israel, diz ela, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O Deus que reina com poder absoluto sobre tudo e sobre todos, este poder se manifesta no céu e também na terra. Deus sabe exatamente por quanto tempo vai durar a pandemia do Covid-19. Há momentos que parece que a pandemia intensifica-se em alguns lugares com mais propriedade. Parece que agora está sendo assim, mais ou menos Brasildemia, não é assim? Estado de São Paulo-demia, assolando alguns lugares mais do que outros, o Amazonas, Araraquara, Ribeirão Preto, Barretos. Eu estava comentando com a minha filha ontem, falei, filha, o cativeiro de Israel na Babilônia
povo foi levado cativo, o povo de Israel, e o cativeiro teve um tempo de duração, que foi de 70 anos. Ela então espantou-se, embora saiba disso, porque você estudando a Bíblia sabe disso. Quando Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas por desobediência e pecado, a servidão debaixo desses opressores foi por um tempo de 7 anos. Mas teve um começo, um meio e um fim. Teve um começo e teve um término. A pandemia também tem um começo e terá um término. Mas há algo que Deus decretou na sua palavra com respeito ao seu povo em 2 Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu estou indo à conclusão após a leitura deste versículo, em 2 Crônicas 7, 13 e 14. É só uma questão de eu localizar aqui na minha Bíblia. A hora já vai estabelecendo o nosso encerramento, para que então, na semana que vem, possamos continuar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Ele coloca aqui algumas possibilidades de acontecimentos. O momento aqui foi um momento muito solene. O que Davi intencionou fazer e não pôde realizar, o seu filho Salomão, usado por Deus, foi o instrumento para que o templo do povo judeu, saindo do período do tabernáculo, que era algo móvel, eles transportavam por onde iam, agora então Deus permite a edificação do templo por Salomão e a consagração do templo. E depois de que Salomão ora e fala com Deus, Deus então se manifesta a Salomão, Deus se apresenta. O verso 11 diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e a tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente efetuou. Eu estou em 2 Crônicas 7, 11, agora 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração. Pode imaginar isso, amados? Deus dizendo para Salomão: ouvi tua oração. Nós temos essa oração registrada na palavra. E escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. E ele então vai colocar alguns acontecimentos que poderiam se manifestar por causa da desobediência de Israel. Ele diz assim: se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou, outra possibilidade, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Segunda possibilidade, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. A primeira possibilidade, em dano, em detrimento, em prejuízo para o seu povo, é um povo na sequidão, na ausência de chuva. Deus é quem dá a chuva, Ele tem controle sobre a chuva. Deus também tem controle sobre os insetos, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Terceira e última possibilidade, ou se enviar a peste
entre o meu povo? Peste, vírus. Se o meu povo, verso 14 de 2 Crônicas 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro requisito apresentado por Deus para este povo é se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. Deus disse: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Primeiro ele diz: eu vou ouvir dos céus. É no tempo dele. Ele vai perdoar os nossos pecados. E então, ele diz, em terceiro e último lugar: sararei a sua terra. Nós precisamos ardentemente dessa obra de Deus sarando a nossa terra. Nós vamos orar nesse momento. Eu te aguardo semana que vem, no horário das 9h30, para o nosso tempo de estudo sobre eu sou, na pessoa do Senhor Jesus. Mas nós precisamos acatar, atentar, trazer para nós essa administração da palavra de Deus nesses dias de pandemia. Se a cada ano ela for agravando ainda mais, se no ano passado o número de vítimas na somatória geral atingiu um número expressivo, muito mais expressivo e significativo, o será esse número nesse ano? Alguns estão pensando que a solução está na vacina. Não, a solução está em Deus, e Ele pode usar o que Ele quiser. Se Ele vai usar como instrumento a vacina, ou se Ele vai banir o vírus, a solução, a resposta de paz está com o Deus que é paz, Jeová Shalom, amém? Está com o Senhor. Vamos orar nesse momento, dando graças ao Senhor. Marca o seu amém aí, tá? O seu sinal de existência na nossa transmissão. Se há uma necessidade que oremos para você, marca o seu pedido de oração. Vamos estar orando por você. Nessa manhã vamos orar. Nesse momento, buscando a direção de Deus, queremos que o Senhor Deus visite os leitos de hospitais, visite os lares de pessoas acamadas, enfermas e abatidas. E o Senhor Deus levante entre os sadios o ímpeto de estarmos clamando ao Senhor. Clama a mim, e ouvir-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e que não sabes. Nos entreguemos ao nosso clamor ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai bendito e eterno, o Senhor é o Deus que nos sonda, que nos conhece, sabe da nossa estrutura, que somos pó, e com misericórdia e graça o Senhor trata conosco. Nossa oração nesta manhã, ó Deus, nos hospitais, visita, ó Deus, há muitos leitos de enfermos à beira da morte. Há pessoas enfermas agora que entendemos que tal enfermidade
não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Toca, Senhor, nesses leitos, nesses amados que estão acamados, lares onde pessoas acometidas pela Covid estão em tratamento, ainda não precisaram de uma intervenção hospitalar, e nós oramos, crendo no agir do Senhor. Oramos também, ó Deus, por aqueles que não foram acometidos pela Covid e são os que o Senhor quer no campo de intercessão, orando, clamando ao Senhor e levando a palavra de esperança do Senhor a tantos quantos agora sofrem com este mal. O Senhor que tem controle sobre a chuva, o Senhor que tem controle sobre os insetos, o Senhor que tem controle sobre as pestilências. Clamamos nesta manhã, não nos trate segundo os nossos pecados, ó Deus, mas nos trate com misericórdia e graça, que recebamos o cuidado do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Que a nossa esperança, que a nossa confiança esteja alicerçada no Senhor. Pai bendito e eterno, no precioso nome do Senhor Jesus, oramos com gratidão nesta manhã. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.